Bom, então, dando continuidade, né, à nossa introdução, o que é que vai contar nela, né? Vai contar nela, quando a gente fala assim, deve assinalar as relevâncias e interesses do trabalho pesquisado, realmente eu tenho que, nós leitores, né, quem vai ler o seu artigo, ele deve encontrar dentro do corpo do seu texto algo que reforce muito a sua temática lá no seu título, ou seja, a gente tem que ser de forma clara e concisa, né? Bem coerente, bem participativa. O seu tema, o seu problema, a sua tese, os procedimentos que serão adotados para o desenvolvimento do seu raciocínio. Lembra que na primeira aula a gente falou que esse artigo ele, tem que ter uma sequência lógica de fatos. Então, se ele tem que seguir uma sequência lógica de fatos, por exemplo, nós estamos falando do processo de a evolução, por exemplo, da família na escola. Então, eu tenho que saber de onde surgiu essa problemática. Eu tenho que introduzir lá o fio da meada, a iniciativa, em que ano surgiu, por exemplo. Deve-se contar na introdução, né, a delimitação do nosso assunto, porque a gente não pode abranger demais, porque a gente acaba perdendo foco, a justificativa, a escolha do nosso tema, o nosso referencial teórico, né, quais são os nossos autores, os procedimentos adotados, que são as fontes de pesquisas, a hipótese, a nossa coleta de dados, que no caso vai ser toda de forma bibliográfica, a limitação e realização do trabalho de forma organizada. Eu sempre venho reforçando nessas aulas que a gente precisa ser organizado e coerente no nosso texto, né? Porque a gente vai fazer essa escrita em subdivisões, né? Eu posso, dentro do meu texto, colocar outras argumentações que sejam coniventes com o meu tema, tá bom? E outra coisa que eu quero chamar bastante atenção é que o verbo, ele precisa sempre estar no pretérito, né? Eu nunca vou falar na primeira pessoa. Eu acho, convém, não, né? Então eu tenho que falar limita-se, cogita-se, introduz-se. Isso é verbo na terceira pessoa. E voltando aqui para a introdução, nós vamos lembrar um pouquinho o que é o nosso desenvolvimento, né? Desenvolvimento é a parte principal do texto, já está dizendo, é onde o seu assunto vai desenvolver, que contém a exposição ordenada e predominante do assunto, desculpa, que é a palavra predominante, dividido em seções e subseções, né? Por isso que eu falo, dentro do texto você pode ter uma subseção, que variam em função da abordagem do tema e do método. O termo desenvolvimento não deve ser utilizado como título, né? Você não vai colocar, agora eu vou fazer o desenvolvimento do meu texto, não. Na verdade, ele é o nosso referencial teórico, né? Seguindo os procedimentos metodológicos. E dentro da introdução, nós ainda, para finalizar, nós vamos ter a conclusão, que é a parte final do texto, na qual se apresenta a conclusão, corresponde aos objetivos dessa hipótese, né? O que foi que eu quis entender com o meu texto, que problemática eu quis trazer, né? Que narrativa eu quis expor para o meu leitor. Então, eu vou fazer essa finalização. Trata-se de uma recapitalização. A gente também precisa lembrar que esse texto, ele não vai ser um texto repetitivo, ele vai ser um texto com ênfase, a gente vai dar ênfase a essa problemática, né? Com resultados da nossa pesquisa, ressaltando as consequências, contribuições, bem como seu próprio mérito, né? Por isso que você precisa, também eu preciso, dentro da sua escrita, lhe reconhecer como autor. Deve-se observar se esses dados eles são comprovados. Por isso que ele é um artigo científico. Eu quero lembrar para vocês também que o nosso artigo científico ele vai conter no mínimo 12 a 13 páginas e no máximo 15 páginas, levando em consideração os textos pré-textuais e textuais. No caso, nós estamos vendo as partes textuais. Na nossa aula de hoje, eu também vou colocar para vocês lá no nosso grupo, né? Tem uma apostila já preparada, todo com esse material para a gente tirar essa dúvida, falando um pouquinho mais o que é essas citações, o que é um texto pré-textual, como é que eu vou encontrar ele dentro do meu artigo. Obrigada.